E aí, galera, educação cristã, nós vamos fazer o fechamento aí de José e de Samuel. Bacana? Vamos começar pensando então no José. Quem era José? Filho do patriarca Jacó. Patriarca, que palavra é essa, professor? Deus começou construindo a nação de Israel a partir da família do Abraão, Jacó, e assim vai. E José fazia parte, então, da família desses três grandes patriarcas, né? Bacana. A vida desse menino era uma vida incomum. Que vida incomum? O que é uma vida incomum? Diferente. Por que era diferente? Primeiro, a grande parte da vida do menino, a maior parte, a grande parte, foi vivida como escravo no Egito. Esse menino era filho especial, era um adolescente especial, amado. Ele era o mais amado da família. Ele tinha mais 10 irmãos, né? E ele era o mais amado. Preste bem atenção. Ele era filho favorito de Jacó e Raquel. Certo dia, o pai deu para ele uma túnica colorida, uma capa colorida. Essa capa era sinônimo de você é o meu predileto. O pai cometeu um grande erro, né? Primeiro, por amar um filho mais do que o outro, e segundo, por contar isso publicamente. Isso despertou nos irmãos a ira, a inveja, a raiva do irmão. Também é errado ter raiva, ter inveja dos irmãos. Então a família aqui estava meio complicada. Eu sempre faço esse questionamento. Por que Deus não esconde as fraquezas dos grandes personagens da Bíblia? Não é? Por que Ele apresenta, por que Ele expõe a fraqueza dos grandes personagens da Bíblia? Porque Deus é Deus e Ele chama pessoas humanas, pessoas reais. Nós somos iguais a esses rapazes aqui, ó. Temos pecado, temos inveja, temos ira, temos predileções. Mas mesmo assim, Deus quer construir a sua família e quer utilizar a minha vida e a sua vida. Bacana? Então, Deus nos amou assim. Esse rapaz era filho predileto e recebeu essa capa que indicava que o bem do pai e os bens do pai, as riquezas do pai, iam ficar para ele. Ele ia ser o grande líder da família. Tá. Nessa época, então, como estava a situação? Primeiro, eles eram pastores, né? Eles eram pastores. E um belo dia, esse garotão de 17 anos foi vendido pelos irmãos ao Egito. Nessa capa colorida, ele foi contar aos irmãos os sonhos que tinha, e os sonhos deles eram terríveis, né? Ele só tinha sonho onde ele era o centro das atenções e os irmãos serviam esse centro. Ele chegou a sonhar que as estrelas, que o sol, que a lua se curvavam diante dele, e significando que os irmãos, o pai e a mãe iam servi-lo. E de fato serviram, e de fato ele se tornou um grande personagem. Ele foi instrumento de Deus para a salvação do mundo da época, né? Teve uma grande fome e ele liderou a organização de salvar o mundo através do guardar os alimentos, arquivar, né? Guardar os alimentos. Bacana. Mas bora lá, isso demorou algum tempo. Ele foi escravo então por mais de 20 anos. Então, primeira lição de hoje: nós enfrentamos desafios, nós enfrentaremos desafios. Então aqui ele enfrentou o desafio por mais de 20 anos. Então todo mundo fala, ele é o rei do Egito, ele é o faraó do Egito, ele é o vice-faraó do Egito, ele é o vice-rei do Egito. Bacana, não. A gente está ali na Bíblia, isso são poucas páginas. Ele começou a vida dele no 39 e até os 50 acabou a vida dele. Então a gente fala, nossa, em 2, 3 páginas o cara virou tudo isso? Não, essas 2, 3 páginas que está falando aí implica mais de 20 anos, ou seja, você para crescer, para amadurecer, leva tempo. Ninguém vai ser um líder a partir de amanhã, então você precisa amadurecer e leva tempo. Muitos adolescentes aqui no colégio enfrentam lutas, né? O pai fala, professor, quando esse menino vai crescer? Eu falo, olha, quando ele alcançar a idade necessária. Ninguém tem 10 anos e no outro dia tem 20 anos. Ele vai ter que amadurecer, crescer, receber os cuidados e o carinho da família. Bacana? Então, como que ele enfrentou os desafios? Eu queria deixar a lição para a nossa vida. Primeiro, eu quero deixar claro para você que ele era dependente de Deus. Ele era meio arrogante na sua adolescência. E Deus então deixou esses 20 anos, trabalhou a personalidade dele. Mas mesmo com 17 anos, mesmo sendo arrogante, o indivíduo acreditava e dependia de Deus.
E segundo, mesmo arrogante, mesmo dependente, ele tinha dons espirituais. Deus habilitou ele com dons espirituais para a sua obra. Você também, mesmo com a adolescência, mesmo com as suas crises, mesmo com as suas espinhas, mesmo com os seus conflitos existenciais, você tem dons espirituais e deve usá-los para a glória e honra daquele que é Senhor. Nós falamos na sala de aula que há diferença entre habilidades e dons. Habilidade, vamos dar exemplo aqui de um arquiteto. Ele tem a habilidade de fazer grandes construções. E como você transforma essa habilidade em um dom? Quando você pega a sua habilidade e constrói aí algo relevante para o reino de Deus. Bacana. E outra coisa que mostra a sua maturidade, no final do ciclo dele, quando ele já estava governando o Egito, ele perdoou os seus irmãos por tê-lo vendido, né, por tê-lo maltratado. O menino virou um homem espiritual. E a minha oração é que você vire um homem espiritual. Lições desse rapaz para a gente fazer o outro personagem, nós temos dois hoje. Primeira lição, não pague o mal com o bem. Repito, não pague o mal com o bem, tá? Seja ávido em perdoar. Segunda coisa, as provações dessa vida virão. Nessa vida, nós precisamos aprender com as lutas e tribulações, mas haverá. Não tem jeito de falar, nossa, a vida vai ser um mar de rosa. Não, não existe mar de rosa. No mar de rosa haverá deserto. Depois pode ter um oásis de novo, mas não haverá um mar de rosa eterno, só lá na eternidade. E devemos crescer espiritualmente. Essas são as lições do grande José. A segunda parte é o jovem Samuel. Já começa com o nome do indivíduo. Samuel significa ouvido por Deus. Samuel já é um milagre de Deus na largada. Que largada, professor? A mãe dele tinha dificuldades em gerar uma criança, ficar grávida. E um dia ela foi no templo e derramou todo o coração em Deus. Primeira coisa, Deus ouve as nossas orações. Vai por mim. Deus ouve as suas orações. Derrame seu coração diante dele e ele vai gerar milagres também na sua vida. Então, o menino que é um milagre, depois que nasceu, a mãe fez um pacto com Deus. Eu vou devolvê-lo a Deus. E colocou o menino à disposição do tabernáculo, do templo. E ele nasceu e depois que foi desmamado, foi morar no templo. E cresceu ali, sendo auxiliar do sacerdote Eli. Então, no templo, ele aprendeu a crença em Deus. Ali ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Deus chamou, Deus falou com ele e ele cresceu ali. Aquele menino se tornou um juiz de Israel. Ele administrava a justiça de Israel. Nós podemos chamar que esse garotão é um nazireu de Deus. O que é um nazireu de Deus? Deus escolhia pessoas especiais para consagrá-los só para a obra. Esse menino não casou, esse menino não bebia, esse menino guardou a sua vida, aquele da mesma ótica do Sansão, né? Não cortava o cabelo, fazia o pacto com Deus. Esse jovem, além de governar, fazer a justiça de Israel, ele foi o indivíduo que fez a unção dos dois primeiros reis, né? O rei Saul e depois Davi. E olha bem, ele vai fazer um ciclo, vai mudar um ciclo. Israel tinha então um juiz e agora a partir de vamos cortar esse ciclo dos juízes e vai começar o ciclo dos reinos, né? Ou do rei. E ele foi o indivíduo que fez a transição. Ele escolheu então os reis. Aprenda outra coisa com ele, na escolha de Davi, ele aprendeu também que Deus não olha a aparência. Você e eu gostamos de aparência, nós somos pilhados com aparência. Deus não olha a aparência. Outra coisa boa que você precisa aprender aqui hoje, Deus não está nem aí para a aparência, Ele exalta quem quer, a beleza grande, a beleza maior é sempre Ele. Nós temos que aprender isso. Não fica só olhando as aparências, tá? A vida dele, na época dele, era corrupta, a nação estava corrupta, a nação estava amando outros deuses, estava apaixonada por outros deuses, então Deus escolheu fazer uma purificação da nação, inclusive do templo, e Samuel vai fazer parte disso. Ele vai uma missão muito difícil. Ele vai ser, então, o profeta de Deus num tempo difícil. Segunda coisa que a gente aprende hoje, mesmo no tempo difícil, você precisa aprender e servir ao Senhor Jesus. Vamos fazer algumas conclusões de Samuel. A primeira delas, não siga a multidão. Eu falei para você que o tempo era difícil e Samuel foi consagrado num tempo difícil. Os nossos dias são terríveis para ser crente, né? A multidão de pecado, o mundo não acredita em nada, o mundo está perdido. Mas nesse mundo perdido nós temos que
continuar acreditando em Deus. Aproveite as oportunidades. Samuel era um garoto e de repente o garoto se tornou sacerdote, depois se tornou profeta, juiz de um período de um povo gigantesco. Ele era um líder de uma grande nação. É mais ou menos assim, um menino, de repente, nós temos uma grande igreja em Goiânia, o menino é consagrado, pastor da maior igreja que nós temos em Goiânia. Ou seja, aproveite as oportunidades. Deus pode e vai colocar você em grandes oportunidades. Bacana? Esteja preparado para servir Deus, porque Ele vai te colocar em grandes lugares. Deus tem grandes lugares para você nessa nação. Você vai ser exaltado. E terceira, o templo é um lugar de crescimento espiritual. Não podemos deixar de levar nossos filhos à igreja, não podemos deixar de ensinar o caminho de Deus aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, aos nossos adultos. O templo é um lugar de crescimento espiritual. Nós temos que retomar isso, né? Lugar de estudar a Bíblia, lugar de crescer espiritualmente, lugar de fortalecer a fé de uma multidão de pessoas. Deus tem muito para nos dar. Deus te abençoe, foi um prazer estar com você. Deus cuide de você, Deus te honre muito, tá? Você é um adolescente amado e Deus tem prazer em tê-lo ao seu lado. Foi um prazer muito grande estar com você esse ano. Um abraço.